Abra sua Bíblia para a nossa meditação nesta manhã, no texto que está em Romanos capítulo 13, verso 8 a 10. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versos de 8 até o verso de número 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Deus, obrigado pela tua palavra que fala aos nossos corações, nos dá caminhada segura. Obrigado porque essa certeza vem até nós, Senhor, mediante o teu Santo Espírito, em total relação com a tua palavra, que agora lemos, Pai. Mesmo inspirou esta Bíblia que está em nossas mãos. Nós colhemos hoje a tua promessa e a tua verdade. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor conforme o nosso coração à mesma, e que teu Espírito nos dê condições de vivermos como a tua palavra assim nos diz. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. O amor cristão, sempre devedores. Parece uma contradição, não é? O amor cristão, sempre devedores. Nós nunca pagaremos esta conta. Esta conta adentra a eternidade. Hoje temos a fé, a esperança, o amor, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios capítulo de número 13. Não há a menor possibilidade de falarmos que somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, e não pagarmos a conta do amor. Em qualquer que seja a circunstância da nossa caminhada aqui na terra, somos devedores de amor. Não há outra possibilidade para juntarmos estas palavras, a não ser que Cristo Jesus nos dá uma caminhada para amarmos. Portanto, irmãos queridos, esse é com certeza o maior desafio da vida cristã. Não existe nenhum outro desafio tão intenso como a obrigatoriedade de amar. Você é cristão, você tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Se a expressão maior do seu coração não for o amor de Deus, você não está no caminho do Senhor. Você está em qualquer outro caminho, mas não no caminho do Senhor. Esta carta é uma carta especial. Lá, desde o capítulo 1, ela já nos dá orientações muito complicadas. Ela nos diz algumas coisas que nos assustam. Portanto, o justo viverá pela sua fé. Pela fé que Deus te deu. Então, para viver, é preciso fé. Em primeiro lugar, antes da condição financeira, moradia, educação. Antes de tudo isso, é preciso fé no coração do cristão. Então, nós sempre oramos e pedimos, como os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé, porque sem fé, todas as demais coisas hão de ruir. E nós precisamos de fé, porque nós vivemos no caminho da justiça. Deus nos justificou em Cristo Jesus, e esse caminho fica extremamente complicado se não houver crença, se não houver confiança. Alguns dizem, se eu não botar a mão na sua ferida, eu não tenho como crer. Pois bem, esses passam por dificuldade, porque eles não colocam a sua fé em primeiro lugar, mas eles precisam visualizar e tocar as coisas para que a sua fé se manifeste. Esta não é uma fé cristã.
uma fé que depende de circunstâncias materiais, pois a fé cristã, Hebreus capítulo 11, nós cremos naquilo que nós não vemos e naquilo que nós não tocamos. Então, colocar a nossa fé naquilo que é material, dificilmente vai levar você em algum lugar. Romanos é o evangelho de Paulo. É as palavras de salvação que Paulo diz. É, com certeza, a carta mais longa, sistemática, teológica que Paulo estabelece. E o tema desta carta é salvação pela fé em Cristo Jesus. E tudo que vai tocar essa carta de Romanos, do início até o final, seja na teologia, seja na sistematização, ela vai falar, pela graça você é salvo. Você é salvo mediante a fé que você tem em Cristo Jesus. Da primeira à última letra dessa carta, vai apontar para Jesus como a única possibilidade de salvação e de existência para o cristão. Se você folhear essa carta, você vai se apaixonar por ela. Romanos capítulo de número 8, vai dizer para você uma certeza que você vai colocar no seu coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Puxa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o agir de Deus em nossos corações é tão intenso que nada pode nos tirar do propósito do Senhor, de sermos semelhantes a Cristo Jesus nessa caminhada que temos pela fé. Então, palavra maravilhosa. Mas tem outra terrivelmente maravilhosa no capítulo de número 11. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Não há a menor possibilidade para nós de tocarmos o eterno. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Como que nós podemos chegar até lá? Qual é essa condição? Qual é a nossa possibilidade de mente, de coração? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ah, queridos, muitas linhas cristãs gostariam de tirar esse verso da Bíblia. E gostaríamos que estivesse escrito: por nós, por meio de nós e para nós são todas as coisas. Mas não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito, irmãos. E nós não somos o centro da história. Mensagem maravilhosa, deve ficar sempre, devemos lembrar sempre desta verdade, porque nós não somos o centro de nada. Deus estará sempre no seu trono, e o trono a Ele pertence. Nessa dimensão, Deus nos dá uma condição maravilhosa, que é de podermos amar. Amar a Ele sobre todas as coisas, esse é o resumo da lei, diz o Senhor Jesus Cristo. Mas também podemos amar o próximo como a nós mesmos. E a condição é que o próximo e eu somos amados. Não dá para você amar o próximo e se odiar. E não dá para você odiar o próximo e se amar. Essa caminhada é conjunta. Eu amo o próximo, mas eu também amo a mim mesmo. Não sou o centro de todas as coisas, mas sou amado de Deus. E Ele nos chama de amados. Ele nos traz para junto de si, na sua misericórdia. A carta vai nos dizer exatamente isso. O amor é o centro da vida cristã. Se você não consegue amar, se há alguma circunstância onde o amor não conduz a sua existência, o seu cristianismo está falido. Você precisa retomar o caminho, talvez até converter-se. Porque se você não ama,
você não tem nada a ver com nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mandamento, amar, é para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Glorifica a Deus o fato de que seus membros amem e amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em primeiro lugar, o amor é uma dívida permanente. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Nós somos devedores do amor. Então você vai chegar para os seus irmãos e vai olhar para ele e falar assim, ó, você me deve amor. Só que ele vai virar para você, mas você também me deve. E nós viveremos eternamente, até na glória, tendo que cumprir esse mandamento. Amar aqueles que estão ao nosso redor. Não está dizendo que vai ser fácil. Preste atenção. A hora será extremamente complicado a gente amar aqueles que estão ao nosso lado. Cada um tem suas características, suas vontades, os seus costumes e os seus cacuetes, né? Cada um de nós tem isso para lidar. E conviver por muito tempo com alguma pessoa, isso gera um ambiente onde nós precisamos exercitar o amor, né? E compreender as dificuldades particulares daqueles que estão ao nosso redor. Estava pastoreando Tibagi, igreja reformada, e tinha uma senhora que chegava na porta e eu falava assim, como é que a senhora vai, dona Ana, tudo bem? Ela falou assim, tudo bem, coisa nenhuma, pastor. Dor na coluna, o Joanete está me matando. E para terminar, ontem deu uma chuva de pedra, quebrou todo o meu telhado lá em casa. E o senhor vai perguntar para mim se está tudo bem? E assim era todo domingo. Dona Ana tinha uma lista de reclamações para eu ter que advogar diante de Deus. Pastor, Deus é culpado disso aí. Ele está me abandonando, ele está me deixando na mão. Sim, já pensou? Todo domingo, só reclamação, só reclamação. Você consegue amar a dona Ana? Pois bem, você deve aprender a amá-la. Essas circunstâncias virão até nós. Nós somos devedores do amor. O amor não deve viver preso às dívidas materiais, mas sempre teremos que pagar a dívida do amor. O amor aqui não é um mero afeto humano, mas ele é obra de Cristo Jesus em nós. Então, queridos, não é produção sua, mas é produção de Cristo Jesus. Nunca pensemos que já amamos o suficiente. Sempre haverá mais necessidade de dar amor, porque o amor de Deus é inesgotável. Como mandamento e como cumprimento, o próprio Cristo Jesus há de prepará-lo para você. Segundo lugar, o amor cumpre a lei de Deus. Percebam, os 10 mandamentos, os 5 primeiros se referem a Deus e os 5 segundos se referem ao próximo. E os 5 primeiros apontam para o amor que temos para Deus e os 5 segundos, o amor que temos para o próximo. O cumprimento perfeito, Jesus Cristo faz um resumo perfeito desta lei e diz, olha aqui, se você ama Deus e você ama o próximo, você cumpre toda a lei. E a lei do Antigo Testamento, ela é cumprida no Novo Testamento mediante o amor de Deus. Não dá para jogar fora o amor, como muitas teologias contemporâneas o querem, e colocar em nós a capacidade de fazer coisas. Queridos, é um mandamento, mas é uma intervenção de Deus. E é Deus quem coloca amor no meu coração. Porque o amor de Deus é inesgotável. Ele nunca acaba. Com essa certeza, nós também cremos que o amor faz bem ao próximo. O amor faz bem ao próximo. Então, fazer mal ao próximo é falta de amor. Sim, fazer mal a alguém é falta de amor. Capítulo 12, verso 21.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E é preciso a intervenção do bem para que o amor viva dentro de você. Para que Deus derrame sobre você a capacidade de amar. Quantas vezes nós nos vemos cedendo à tentação de fazer bullying com as pessoas que estão ao nosso redor? Quantas vezes você ri das debilidades do seu próximo? Quantas vezes a gente faz chacota daqueles que deveriam ser amados? Isso está no campo da vida engraçada que temos para viver. Quantas vezes deixamos de fazer o bem e não expressamos o amor de Deus àqueles que estão ao nosso redor? Portanto, o amor de Deus não é simplesmente evitar o mal, mas o amor de Deus é praticar o bem. 1 Coríntios capítulo 13, 4 a 7, é preciso prática. Conclusão: o cristão é livre, irmãos, nunca perdemos a liberdade em Cristo, mas permanece sempre devedor do amor. O amor é a marca da sua nova vida. O amor cumpre a lei e o amor edifica a igreja e o testemunho ao mundo. Portanto, queridos, nós temos essa plena certeza, como nos diz Romanos capítulo 8. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor cristão, ele é eternamente devedor. Nós devemos amor ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos irmãos em Cristo e àqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus. Em qualquer direção, devemos amá-lo. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.